Você é uma pessoa paciente? Você sabe usar o seu tempo? Você tem a impressão de que os dias estão passando mais rápido e que quase não dá tempo de fazer nada? Você sabia que pequenos ajustes na nossa rotina podem trazer mais qualidade de vida e tempo livre? Pois é, Santa Receita preparou estratégias práticas para melhorar a produtividade e evitar o estresse causado pela sobrecarga, pela procrastinação. Sabe o que é isso? Aquela coisa que você falou que vai fazer e vai deixando, sabe? Quem nos explica o assunto é o psicólogo Paulo Siqueira. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amor. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que a gente tenha tempo para pensar na nossa vida, pra gente viver, né? Exato, porque parece que a gente está precisando de 35 horas no dia e não está dando conta, né? Eu acho que a gente está errado nisso aí, viu? Essa conta não está fechando, não é? Eu também acho que não, porque parece que a gente está agregando cada vez mais coisas e coisas e coisas para fazer e sempre aquela sensação, eita, parece que eu não fiz nada. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em tempo, eu não sei, porque acho que a maioria das pessoas não gosta muito de matemática. Né? Talvez seja um desses. Né? E a gente pensa em tempo, a gente pensa em números, Sim. Né? Porque são as horas, são os minutos, enfim. Quando a gente vai pensar isso na nossa vida, é necessário a gente organizar o nosso tempo? Sem dúvida, principalmente ter rotina. A rotina a gente acha que vai ser uma coisa que vai deixar a gente preso. Eu não quero ficar preso na rotina, porque a rotina vai me aprisionar, mas na verdade a rotina vai nos dar liberdade. Liberdade para planejar, liberdade para ter tempo com quem a gente ama, liberdade até para a gente conseguir se planejar melhor. Porque a rotina, ela tem um efeito na nossa mente que é bem interessante, porque ela nos dá previsibilidade. É interessante a gente entender previsibilidade em querer comandar tudo, não é isso? Previsibilidade não é controle, não é ser uma pessoa controladora, né? Previsibilidade no sentido saudável é você ter uma rotina no sentido, eu acordo todo dia naquele horário, durmo todo dia naquele horário, faço café da manhã saudável naquele horário, vou para a academia, eu faço uma atividade física ou para o trabalho, então eu vou organizando e a minha mente ela vai poupando energia. E poupando energia eu vou ter mais energia mental para resolver conflitos que vão poder aparecer durante o dia, que vai surgir dessa previsibilidade, né? Porque a vida não tá nem aí com o que a gente programa. Ela olha e dá risada na nossa cara. Ela fala, Peraí, não é bem assim que eu quero. Ela vai lá dar uma rasteira. Então a gente tendo pelo menos essa previsibilidade que, entre aspas, está no nosso controle, então isso vai nos dar mais energia para resolver quando vier essas imprevisibilidades da vida. Então, ter essa rotina nos deixa mais livres, mais leves, a gente consegue se programar melhor e ganhar tempo. Aí a gente não vai precisar de 35, 40 horas no dia, não. 24 vai ser mais do que suficiente, né? Muito mais que suficiente. Só que sabe o que acontece? Eu acho que como a gente é muito ansioso, né? Nós somos o país mais ansioso. Sim. A gente tem essa coisa de quando a gente demarca tempo em coisas, a gente começa a ficar nervoso. Sim. Será que eu vou ter tempo para resolver tudo isso que eu coloquei? Exato. Como é que a gente consegue equilibrar e falar assim, opa, filha, peraí, né? Você Sim. ainda é humano e você tem que organizar esse tempo de uma melhor forma. Eu falo porque às vezes a gente coloca assim, vai na academia, vou acordar às 6, vou na academia às 7, das 7 às 8 eu fui na academia, às 8 horas eu começo a falar, mas e você saiu da academia até você chegar na sua casa, você perdeu um outro tempo. Exato. Daí você já colocou uma tarefa que de repente você não vai conseguir cumprir e vai ficar nervoso. Como é que a gente organiza isso? Primeiro é o que você falou, né? Entender que a gente é ser humano. Nós não somos um robozinho programado e até o robô às vezes dá uma pifada se ele não tem as manutenções dele. Então a gente tem que entender primeiro. Eu sou ser humano, eu não vou dar conta de tudo, eu não sou a super-heroína, eu não sou o super-herói que vou conseguir alcançar tudo que eu preciso ou que eu acho que eu preciso alcançar. Então, tudo que eu vou fazer no meu dia, primeiro, verifique se aquilo realmente está de acordo com o que é real. Eu posso fazer isso, eu posso delegar para uma outra pessoa, igual quem é do lar, né? As mulheres que são do lar, peraí. Você não mora sozinha, provavelmente, na tua casa, então você não precisa dar conta de tudo sozinha. Existem outros moradores que eu sei que é difícil muitas vezes quebrar esse paradigma. Então, quando você olha e você começa a questionar o teu dia a dia, o que você faz, isso vai te ajudar muito. E entender que, não preciso ser perfeita, não preciso ter que dar conta de tudo e ter que ajudar a todas as pessoas. Eu posso fazer sim pelo outro, mas não fazer o que é do outro para o outro fazer. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que a gente vai entendendo e colocando essas coisas no dia a dia
E, se possível, escrever como uma listinha. Por isso que eu falo, a rotina é muito importante. Quando eu estou com uma preocupação do trabalho, ou coisas para fazer, quando fica aqui na minha mente, dentro da minha mente, todo o pensamento, a gente não tem controle. Sim. O pensamento, ele vira fantasioso, o pensamento vira monstruoso, e daí cada vez mais ele vai crescendo. Agora, quando eu pego uma listinha e eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer, eu tiro do abstrato e coloco no concreto. Parece que é bobeira, mas não, esse exercício funciona muito. Faça aí na sua casa para você ver. Liste suas preocupações, as suas tarefas. Fez? Faz um cheque. Dá uma ticadinha. Eu consegui fazer isso. Porque toda vez que eu consigo fazer algo, vai acontecer uma coisa no cérebro, que é uma agitaçãozinha ali, um trabalho das dopaminas. E dopamina dá a sensação de prazer, de bem-estar. Então, quando eu enxergo o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, além de aliviar a ansiedade, eu vou conseguir também ter aquele sentimento gostoso de prazer, de conquista. Que a gente está nesse mundo aí dopaminérgico demais, que é a internet, que isso vai causar aquela explosão de dopamina não saudável. Então, fazer essas listinhas vão ajudar muito a gente entender. Não consegui fazer, tudo bem, mas eu enxerguei o que eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer aquela atividade, não consegui fazer aquele trabalho. É possível passar para amanhã? Perfeito. Passa para amanhã. Uma dica muito legal também, sabe, Abi? Que eu gosto muito de dar para os meus pacientes. Às vezes a gente esquece de desligar o trabalho, por exemplo, para o final de semana. Chega na sexta-feira, faz um balanço. Seja em casa, seja qual que for o seu trabalho. O que eu fiz durante toda essa semana e o que eu preciso deixar para segunda-feira? Então, eu deixo pronto o que eu preciso fazer. Nossa, na segunda-feira eu tenho que resolver isso, tenho que pagar essas contas, tenho que marcar uma reunião não sei com quem. Cada um vai adaptando dentro da sua realidade. E você fecha ali. E você dá uma ordem para você. Eu, neste momento, estou fechando porque isso é para resolver na segunda-feira. Aí chega o final de semana, você se desliga daquilo porque o que precisava para segunda-feira você já planejou. Você já deixou arquitetado. No começo, parece que não vai fazer efeito, mas a longo prazo isso são pequenos passos que nós vamos dando e que vai fazendo total diferença na nossa vida. Dá alívio, né? Muito alívio. Dá muito alívio. Parece que o dia rende, daí você começa a falar, nossa, até que o dia rende. Exato. E essa coisa de escrever faz muito sentido, porque quando a gente não escreve, eu sempre fui muito dessa, assim, a minha memória é ótima, memória é infalível. Nossa, e vamos eu sentar e fico, conversar sobre isso. Com aquela assim, marquei uma consulta no dia 20 de novembro, eu vou lembrar. Sim. Tá, ilusão da minha cabeça, Sim. porque assim, posso até lembrar, só que a energia que eu gasto no meu cérebro para que eu lembre de tudo todos os dias é cansativo demais. Exato. O teu cérebro vai descartar isso porque ele essa lembrança não é essencial. Ele vai entender que não é essencial, então ele vai desligar. E a gente não é um computadorzinho. Uma vez, logo no começo, quando eu era psicólogo, eu achei que eu ia dar conta de tudo, né? Assim, eu mesmo vou organizar. Aí eu abri a minha recepção, porque eu não tenho secretária, né? E nem secretário. Abri minha recepção, tinha 4 pacientes me esperando, dando risada da minha cara. Ainda bem que eles eram tranquilos, né? Que bom. Aí eu falei assim, eu não vou dar conta de tudo, então eu preciso anotar. Eu entendi que eu não sou um computadorzinho, então eu preciso... Alguém falou alguma coisa, não vou poder ir, eu marcou, é na hora que eu preciso anotar, porque eu entendo que uma das minhas vulnerabilidades de memória é essa, de esquecer rapidamente. Então, a gente precisa entender. Até quando a gente faz a listinha, a gente escreveu uma coisa que a gente não deu conta, peço ajuda para alguém. Eu não vou dar conta disso. Então, às vezes a gente vai precisar estender a mão, reconhecer que a gente não vai dar conta, que foi o que eu entendi. Não é o fato de eu ser psicólogo, de ter um consultório, que eu não vou precisar de um sistema, que eu não vou precisar de uma ajuda, que eu não vou precisar de uma pessoa para me ajudar a me organizar. Isso não quer dizer que eu sou um mau profissional, um profissional ruim. Quer dizer que eu preciso de ajuda e vou conseguir ter mais energia como profissional. Exato. Vai conseguir focar no que você é bom e precisa de uma melhor forma. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir. Olá, meu nome é Aline, tenho 30 anos, trabalho como CLT e também tenho uma filha de 6 anos. A minha rotina é um tanto quanto corrida, porque eu priorizo muito a atividade física, aos momentos de qualidade que eu quero ter também com minha filha, o meu lar, cuidar da minha casa, das minhas coisas. E por isso eu tive que aprender a me organizar para priorizar essas atividades.
Por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês 3 dicas que funcionam muito para mim e que pode fazer a diferença na sua rotina. A primeira delas, que para mim funciona muito bem, é organizar o dia seguinte na noite anterior. Então eu deixo tudo organizado que eu vou precisar no outro dia, porque como eu acordo muito cedo, eu gosto de deixar tudo prontinho para que eu não precise acordar ainda mais cedo ou então me atrapalhar, perder o horário. Então eu deixo tudo organizado na noite anterior. Eu sempre busco priorizar as atividades que são essenciais no meu dia. Humanamente é quase impossível da gente conseguir realizar tudo aquilo que a gente sonha, né? Aquilo que a gente deseja no nosso dia a dia. E por isso eu gosto de priorizar 3 atividades que são indispensáveis naquele dia, para que eu possa terminar o meu dia feliz e com a sensação de que eu dei o meu melhor. E por último, algo que para mim é indispensável é organizar o ambiente onde a gente vive. Seja na nossa casa, no trabalho, nos estudos, eu gosto de ter um ambiente organizado porque isso me deixa mais disposta, me gera menos ansiedade e para mim funciona. Ter um ambiente claro, organizado, a nossa mente fica mais clara e consegue trabalhar muito melhor. A Aline arrasou com a nossa cara. Me identifiquei. Não é? Me identifiquei, Maravilhoso. exato. Acho que eu posso ir embora porque ela deu toda a dica essencial. E eu acho que essa coisa, né, de se arrumar a gaveta e de ansiedade, a gente está no mês de Janeiro Branco, a gente tem falado muito sobre depressão, sobre ansiedade. As pessoas que têm ansiedade e depressão, elas têm uma maior dificuldade de se concentrar nas atividades diárias, não tem, Paulinho? Muito, muito. Até porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem voltado mais à depressão, falta aquela energia, tudo é muito apático, o cinza, falta muitas vezes aquele respirar, né, para ir para frente. E a pessoa que é ansiosa, muitas vezes não, quase sempre, ela vai ficar perdida e ela vai desgastar ou gastar energia em coisas que às vezes não são necessárias, às vezes até não são necessárias assim, né, na prática. E os próprios pensamentos vão além, vão em coisas realmente surreais. E que às vezes a pessoa ela não tem controle sobre isso. Então, algumas práticas, como ela falou, eu faço igualzinho ela, né? De colocar, por exemplo, as coisas antes de dormir para o outro dia, porque isso ajuda, isso motiva. Às vezes, quando eu acordo cedo, né? Bem cedinho, você nem vê, né? No Instagram, né? 5 da manhã eu já estou lá fazendo exercício. Então, às vezes, quando eu acordo, o despertador lá, desperta, dá uma preguicinha, daí eu já penso, mas eu já deixei tudo pronto, né? Eu vou desperdiçar o trabalho de ontem. Boa. Então, assim, cada um vai usando a sua estratégia, cada um. E é legal uma coisa também, falando sobre isso, essa questão de se conhecer, entender qual que é o teu horário que você trabalha melhor, que você rende melhor. Eu percebi que se eu puder fazer tudo de manhã, eu faria tudo de manhã. Porque as pessoas falam assim, nossa, você é psicopata de acordar às 4 da manhã. Mas é porque eu funciono muito bem de manhã e eu dou todo o gás daquilo que vai me demandar mais energia, eu tento fazer tudo de manhã. Depois do almoço, a minha energia, assim, eu viro um zumbi. Não adianta querer que eu faça alguma coisa, eu nem atendo em horários próximos do almoço, porque eu pude entender e eu tenho essa possibilidade. Tem pessoas que elas vão funcionar muito melhor de noite. Então, às vezes, praticar uma atividade física de noite, ou aquela atividade que vai demandar mais energia, um estudo. Às vezes é interessante a gente ter esse conhecimento, porque isso faz parte da saúde mental. Porque muitas vezes, coisas simples como essa, de se entender como que teu corpo trabalha, te ajuda, por exemplo, na autocobrança. O que adianta eu ficar me cobrando, sendo que às vezes a minha própria natureza não é essa. Não é essa. E sabe uma coisa que é interessante que a gente tem falado também, né? Além da gente gerenciar o tempo, da gente ter um tempinho pra gente cuidar da gente. Perfeito. E tem falado muito dos hobbies, né? O que é um hobby? Como eu posso inserir isso na minha vida para que eu faça algo diferente, que me motive, mas que não me cobre como um trabalho, como cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, por exemplo? Sim, um hobby é aquilo que foge muito do trabalho. Primeiro, é uma coisa que a gente tem que colocar muito. Hobby é aquilo que não vai demandar aquele esforço da rotina, que é importante, mas aí sim, fugir um pouquinho da rotina. Tocar um instrumento, aprender um instrumento, aprender uma nova língua, uma culinária. Olha para você ver, uma vez eu falei para uma paciente, ela cozinhava tudo mais para todo mundo e ela amava cozinhar. Ela cozinhava para o marido, para os filhos, e aquilo virou tão desgastante para ela. Eu falei, mas você já pensou em cozinhar algumas coisinhas assim, fora daquilo que sai, assim, inventar uns pratos? Aí ela começou a fazer um curso de culinária, que fugia ali da culinária do arroz com feijão ali todo dia, e ela foi descobrir
um outro lado dela para ela expandir um pouco a alma dela. Às vezes a gente vai reprimindo a nossa própria alma. Então, assim, a música, como a música ela consegue despertar, conectar a nossa alma, o nosso espírito com algo muito maior, que foge aqui do físico. Então, quando eu consigo, o hobby para mim é isso, é quando eu consigo me conectar com algo maior, que vai além das nossas experiências laborais e humanas. Então, quando eu consigo ter essa conexão, faz toda a diferença. Tem gente com trabalhos voluntários. O trabalho voluntário, além de poder ser um hobby, ele vai ajudar tantas pessoas. As mulheres do lar, por exemplo, que trabalham somente em casa, que às vezes tem aquele trabalho subestimado porque não ganha, né? Só porque acha que não ganha é totalmente desvalorizado e vai entrando aquela desvalorização, aquele sentido da vida. Nossa, eu vivo só para isso. Quantas mulheres chegam no meu consultório que às vezes procuram aquele sentido? Eu nasci só para isso. E às vezes o hobby ele traz aquele brilho de novo, de se redescobrir, de se entender. Muitas vezes mulheres com 60 a mais começam a entrar naquela depressão, naquela busca de um novo sentido ou naquela crise. E quando eu começo a me redescobrir, isso é um start, daí eu começo a reviver ou até viver um momento novo na minha vida. Com certeza. A gente tem que se conhecer para tudo mesmo, né? Para tudo. Gerencie seu tempo, mas não esqueça de um tempo especial para você. Exato, né? exato. A gente Acho tem que que é cuidar isso. dessa maquininha e entender que o descanso é essencial. A gente, quando está na academia, a gente não precisa descansar o músculo, senão o músculo também não cresce. Nós somos assim também, então a gente precisa descansar, porque descansar faz parte do crescimento. Faz parte de tudo, da criatividade, do pensamento. Tudo. Você de casa aproveita para seguir Paulinho na internet, @psi Paulo Siqueira, e o site é psi, tá aparecendo para você aí, paulosiqueira.com. Isso. Obrigada. Eu que agradeço, Abi. Beijo. Beijão. Que a gente tenha mais tempo para conversar sempre. Sempre, por favor.